Bem, antes de iniciar o debate, eu só queria desnecessariamente aqui apresentar os participantes, que são o Paulo Mendes da Rocha, que é formado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Mackenzie, da Universidade Mackenzie, em São Paulo, em 1954. Convidado por Vila Nova Artigas, passou a lecionar na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, a partir de 59, tendo se tornado professor titular em 1998 e professor emérito em 2010. E o Ciro Pirondi, que é arquiteto e urbanista, formado pela Universidade de Brás Cubas, em 1980, uma referência na prática de arquitetura e de ensino, com escritório próprio desde 83, foi presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil na direção nacional, de 93 a 95, e atualmente é diretor da Escola da Cidade. Bom, eu queria transformar isso num bate-papo bastante desburocratizado, e só para provocação, eu queria colocar inicialmente uma observação. A gente, nessa viagem pelo Brasil, nós vimos maneiras de morar muito diferentes, muito tradicionais, a começar pelas malocas dos índios, e é nesse aspecto que eu me deparo aqui com um dado curioso. As malocas, essas habitações coletivas dos índios, principalmente do Alto Rio Negro, elas tinham praticamente desaparecido em razão da pressão dos missionários, porque para os missionários católicos, a maloca era o território do diabo. Ali viviam os índios na sua cultura tradicional e era preciso combater isso. E o curioso é que elas estão ressurgindo por obra dos arquitetos, que fizeram um trabalho de resgate das técnicas de construção junto aos antigos habitantes e velhos das tribos indígenas e construíram, e a gente mostra isso no documentário sobre malocas, uma espécie de kit que eles transportam para as aldeias e que constroem uma pequena maquete da maloca indígena. E o interessante da maloca indígena, eu nunca tinha estado em uma, certo também não, desse tamanho, como a do Zóio ali, é que ela é uma habitação coletiva para mais de 100 índios e ela funciona muito bem na condição daquele ambiente e daquela sociedade. E o que eu, às vezes, fico pensando é em que medida a gente está fazendo algo parecido no século XXI, com tanta tecnologia que a gente tem à disposição, que tipo de construção é feita hoje para o habitante do século XXI e em que medida essa construção tem a ver com a nossa cultura, tem a ver com o ambiente em que ela está inserida e tem a ver com o conforto, a segurança das pessoas que ali vivem e o convívio. Porque a maloca do índio, ela tem um espaço para cada família e ele é delimitado fisicamente apenas pelos esteios, e é como se tivesse paredes invisíveis, e a área central da maloca é uma área coletiva. E o que a gente vê nas cidades, particularmente no maior programa habitacional do mundo, que é o Minha Casa Minha Vida, não é isso. É algo que nada tem a ver com a realidade, seja do meio ambiente, seja da vida das pessoas. Então eu coloco isso apenas como provocação para que a gente bata um papo totalmente sem freios e sem amarras aqui, começando pelo Paulo. Desde o microfone. Isso eu não consigo. Para falar aqui, né? Bem, eu acho que é uma questão aberta e tão ampla que ninguém sabe bem como começar. Mas é talvez a mais antiga questão do que somos nós, do homem, onde estar, onde ficar, onde se estabelecer. Quando você só colhia, ficava um tempo, depois aquilo esgotava. Fosse em caça, ou fosse as frutas, e você trocava de lugar, fosse já um estabelecido, uma caverna, e aí você pinta já nas paredes para dizer, se eu puder, fico aqui para sempre. O que
nós somos fruto da notícia. Você acabou de dar uma notícia. E a notícia é interessante porque não é propriamente uma novidade o que constitui a notícia. O modo que se arrumou essas imagens, que não era nada novo, é novo como convocação para uma reflexão, etc. O que parece que o homem sabe fazer a casa, eu não sei, porque como apareceu aí alguma coisa de arquiteto, eu sei que é para falar pouco, para a gente debater, mas só para pôr uma ideia. Do modo como foi apresentado, não estou criticando o modo, até porque isso é um resumo, mas dá a impressão que você pode escolher, ou seja, já estamos fazendo um produto. O que eu queria dizer é o seguinte, em 2 palavras, a moqueca é uma comida capixaba. O vatapá é uma comida baiana. O quibe é uma comida árabe. Já o hambúrguer é um produto. Portanto, cuidado para não fazer da casa simplesmente mercadoria e coisas assim. É a grande questão do mundo de hoje, construir a cidade contemporânea, o que quer dizer construir a casa, cuja pergunta, sabe qual é? Que casa nós queremos? Pensando dentro desse raciocínio, dessa reflexão, é difícil. Eu fiquei associando a ideia de habitação e cultura, a ideia de civilização mesmo. Não a ideia do habitar como uma coisa isolada, mas a ideia da civilização, quer dizer, o homem que habita o mundo, né, e é habitado por ele. Eu acho que essa dimensão da habitação, ela transcende, como o Paulo estava colocando, a ideia do objeto em si, né, e passa para uma ideia de convívio e relações. Eu acho que, quando você citou o exemplo da casa coletiva, dos índios, com fogo na área central, quer dizer, na verdade, se nós transpuséssemos isso para a ideia de uma cidade, né, como seria esse lugar do encontro, onde as pessoas pudessem, de alguma maneira, ter na habitação a habitação da cidade. Então, eu acho que a grande questão que se coloca hoje, quando nós vemos esses meios de comunicação tão desenvolvidos, em que na própria habitação as pessoas se isolam, não é? Através de jogos, de artifícios eletrônicos, e que dentro da própria habitação, na própria casa, as pessoas acabam ficando separadas. Nós vemos alguns antropólogos aí, os sociólogos, falando do teletrabalho como possibilidade de não ter mais deslocamento, de alguma forma resolver a questão da cidade. Quer dizer, será que essa ausência do encontro, da convivência, e, portanto, será que isso acabaria com o conceito de civilização como nós conhecemos? Eu acho que a discutir a habitação nesse sentido da cultura, eu acho que é um pouco nessa direção. Que, sem dúvida nenhuma, nós não podemos perder as identidades, porque elas todas que constituem a nossa própria razão de existir. Eu me lembro de por vezes, talvez os poetas nos ajudem um pouco. Tem um poeta caribenho que eu gosto muito, chamado Derek Walcott. Esse homem vive numa pequena ilha chamada Santa Lúcia, no Caribe, nas Pequenas Antilhas. E ele fala da casa como um processo mental. Ele fala que a casa que ele gostaria de ter, de ficar, ele foi prêmio Nobel de Literatura em, acho que 96, não sei bem. Mas ele é um senhor negro, que praticamente nunca saiu dessa ilha, que tem apenas 25 mil habitantes, escreveu um livro divino, que eu aconselho a todos aqueles que não viram, que chama-se Homeros. E nesse livro ele tem um capítulo todo dedicado à ideia de casa, o texto todo remete à ideia da casa como um objeto de afeto e um objeto onde as contradições e as raivas também, as angústias se expressam. E que, portanto, ele fala que é a casa que tem só algemas e as algemas são mentais. Então ele remete à ideia. Eu acho que se nós pudéssemos pensar um pouco, pois é claro, caindo dos planos das realidades objetivas, nossa habitação social e tudo mais, eu acho que valeria a pena talvez encaminhar um pouco nessa direção. Assim, o que como o Paulo colocou, é a ideia de civilização e morar nesse momento, nesse mundo, e que processo nós deveríamos ter para poder constituir uma habitação que fosse ao mesmo tempo uma habitação capaz de estabelecer relações entre as pessoas de alguma maneira, até mesmo dentro da própria habitação, da própria casa. Então, eu acho que também entra aí a questão
dizer, nós vivemos, todo mundo sabe, numa sociedade cada vez mais urbana, inevitavelmente e irreversivelmente urbana. E, no entanto, muitas das pessoas que habitam as grandes cidades, que têm um mínimo de condição de, digamos, sair dessa luta mais dramática pela sobrevivência, acabam renegando a cidade. Né? É uma frase antiga, que me falha a memória, da Idade Média ainda, que dizia que o ar da cidade faz os homens livres, né? E que nos livros de urbanismo, de arquitetura que eu li há muito tempo atrás, era insensada essa frase, mas você vê exemplos na cidade de São Paulo de moradias e de guetos que não são nem um pouco urbanos. Quer dizer, a cidade urbanos, no sentido de permitir o encontro. E aqui a gente tem no palco dois arquitetos que têm uma vinculação forte com a cidade. O Paulo tem o escritório dele na sede do Instituto de Arquitetos do Brasil, na Bento Freitas 306, ali, que é bem no centro da antiga chamada Boca do Luxo, né? E que é um prédio histórico que parece que agora será finalmente recuperado do ponto de vista do patrimônio histórico, que está caindo aos pedaços, mas é um prédio importante, e o Ciro no edifício externo, isso, que é na Praça da República, e ambos, e o Ciro trabalha ali na Escola da Cidade, que é do lado, né? Tanto do externo quanto do IAB. E ambos a gente encontra, eu, quando estou em São Paulo, fico ali também na Vila São Luís, a gente encontra percorrendo o centro da cidade. Agora, as pessoas que têm condição de padrão intelectual de vida equivalentes às e do Paulo, muitas vezes de outras áreas profissionais, acabam buscando guetos na cidade e se afastando. Quer dizer, a moradia como uma espécie de fortaleza em que ele quer ter segurança, o shopping do lado, né? O Ciro até mencionou essa experiência e um pouco das exceções que são edifícios como o Conjunto Nacional, o Copan, edifícios de uso misto, que talvez sejam um caminho para ter uma cidade mais utilizável, mais agradável. Não sei se é certo. Eu acho que isso é uma atrofia mesmo do conceito de civilização. Eu acho. Tudo que nós fomos capazes de construir foi estabelecer, através das cidades, a ideia do encontro. E, de alguma forma, produzir esse encontro, mesmo com os seus conflitos, dimensões de uso coletivo, espaços públicos. A dimensão do espaço público hoje nas cidades praticamente se perdeu. Então, essa retomada e essas pessoas que buscam fugir disso, no meu entender, é a atrofia de tudo aquilo que a gente viu, por exemplo, no filme. Aquele exemplo tão comovente da moça pedindo para o avô fazendo um cômodo a mais na casa. É uma forma de busca desse convívio, de procurar estar ali, né, e não longe de lá. É claro que atrás de toda essa ideia existe nós vivemos nessa sociedade, eu acho que existe uma indústria mesmo da insegurança, para poder vender a segurança. Por exemplo, São Paulo hoje investe 3 vezes mais na indústria da segurança privada do que na pública. O orçamento é 3 vezes maior na privada. Quer dizer, então isso é uma indústria por trás de tudo isso, que vem desse conceito que você precisa se isolar mesmo. Então, eu imagino que habitar na sociedade contemporânea é essencialmente estabelecer, não como um produto a habitação, como o Paulo também colocou, mas estabelecer como um processo para a cidade e para a sociedade de construção para todos.